tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, trouxemos informações atualizadas que você não pode perder. Vamos lá? Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? INSS. Veja 3 novidades que o governo prepara para aposentados e pensionistas. Benefícios podem ser aprovados ainda esta semana. O governo federal está tomando uma série de medidas para não deixar a economia brasileira entrar em colapso com a crise provocada pela pandemia do coronavírus. São benefícios aos cidadãos, como o novo auxílio emergencial de até R$ 375, antecipação do abono salarial do PIS/PASEP e o retorno do Programa de Manutenção e Preservação de Empregos. Além desses, também estão previstas novidades para aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Uma das medidas é a antecipação do 13º salário. O pagamento deve ocorrer ainda no mês de março e só depende de aprovação da PEC emergencial, que aguarda a segunda apreciação na Câmara Federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que já está decidido que haverá antecipação este ano, mas que é necessária a aprovação da PEC para aprovação do orçamento. Os aposentados e pensionistas tiveram um aumento no valor que recebem mensalmente no início de 2021. Foi um reajuste de 5,45%, o que elevou o teto do INSS de R$ 6.101,06 para R$ 6.433,57. Aumento da margem para consignado. A medida havia sido aprovada no ano passado, mas como chegou ao fim no dia 31 de dezembro de 2021, precisa ser aprovada novamente. A proposta está em discussão no Congresso Nacional, sendo que na última segunda-feira, dia 8, foi aprovada na Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado. A medida provisória 1006 de 2020 aumenta de 35% para 40% a margem do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Logo, dos 40% liberados, 5% são para ser usados apenas em operações com cartão de crédito. Dessa maneira, os outros 35% podem ser utilizados em empréstimos, financiamentos ou em operações de arrendamento mercantil. 14º salário. Está em tramitação no Congresso Nacional o projeto do senador Paulo Paim, que cria o pagamento do 14º salário no fim do ano, para atender a esses 30 milhões de beneficiários do INSS que ficarão sem o 13º, que será antecipado. Fonte Mídia Max. Teve o benefício do INSS suspenso? Veja o que fazer para reativar o pagamento. Os bloqueios de benefícios do INSS estão suspensos até maio, em razão da pandemia. No entanto, há relatos de casos de segurados que tiveram os pagamentos interrompidos recentemente, em razão da morte de outro beneficiário com o mesmo nome. Veja o que fazer quando isso ocorre. Para advogados previdenciários, problemas envolvendo pessoas homônimas são comuns no INSS. Às vezes, uma pessoa pode receber um benefício no lugar de outra, ou as contribuições irem para outra pessoa com o mesmo nome, principalmente nos casos de nomes e sobrenomes mais comuns, como João da Silva. Por isso, é sempre importante a pessoa acompanhar no Meu INSS se os dados e os pagamentos estão corretos. O INSS tem formas de verificar se é a pessoa certa, como pelo nome da mãe, por exemplo, mas pequenos erros sempre podem acontecer, afirma Luiz Felipe Veríssimo, advogado especialista em direito previdenciário. Para o advogado João Badari, esse tipo de problema poderia ser evitado se o INSS considerasse o CPF dos segurados em vez do nome. Atendi um caso de um pedreiro que estava com o CPF cancelado na Receita Federal, porque alguém com o mesmo nome tinha morrido e havia gerado uma pensão por morte. Nesta terça-feira, dia 9, o Bom Dia Brasil divulgou casos de segurados do INSS que tiveram os benefícios suspensos. Em nota, o órgão informou que não bloqueou pagamentos por falta de prova de vida desde o início da pandemia. O que diz o INSS?
Há casos em que o segurado devia ter feito o procedimento antes da pandemia, e esses casos foram contemplados na seleção para a prova de vida digital, disse o INSS, destacando que quem foi selecionado para participar do projeto piloto e não o fizer não deve se preocupar. Este beneficiário deverá realizar o procedimento quando a instituição financeira o solicitar, uma vez que este procedimento é de responsabilidade dos bancos pagadores de benefícios. O bloqueio do pagamento do benefício por falta da prova de vida está suspenso até maio, mesmo que aqueles que forem selecionados para o procedimento digital ou que já deveriam ter feito o procedimento obrigatório anual antes da pandemia. Veja como solicitar a reativação do benefício. 1. Acesse o aplicativo ou site do Meu INSS inserindo login e senha. 2. Selecione o ícone Meus Benefícios para verificar se o status está ativo, cessado ou suspenso. 3. Caso esteja cessado ou suspenso, digite na barra de busca Reativar benefício. 4. Atualize os dados cadastrais e clique em Avançar. 5. Preencha os dados necessários para concluir o seu pedido. Fonte Extra Globo. Entenda as regras para a aposentadoria do trabalhador rural no INSS. Entenda as regras para a aposentadoria do trabalhador rural no INSS. O especialista Hilário Bock Júnior explica as exigências para cada uma das 4 modalidades. A diferença do trabalho no campo e na cidade é tema de repercussão na Previdência. Por causa disso, a Constituição Federal reservou um tópico só para tratar deste assunto, segundo o especialista. Na aposentadoria por idade, tanto os homens como as mulheres aposentam mais cedo. No tempo de contribuição, as particularidades e as discussões atravessaram décadas. Na aposentadoria especial e por invalidez, o rigor do trabalho na lavoura interfere nas decisões judiciais e produz julgamentos muito específicos. Aposentadoria por idade híbrida. É possível somar tempo de serviço rural e urbano, diz Bock Júnior. A aposentadoria por idade do trabalhador rural acontece mais cedo, pelo menos 5 anos antes. Mas como fica a situação de quem trabalhou na roça e na cidade? De acordo com o especialista, é a chamada aposentadoria por idade híbrida. O trabalhador urbano aposenta com 65 anos e a mulher com 62. Para ela, ainda tem a regra de transição, que em 2021 ainda é 61 anos. O trabalhador rural aposenta com 60 anos e a mulher com 55. Mas, neste caso, para aposentar com idade reduzida, o trabalhador não pode misturar o tempo urbano ao rural. Ele tem que ser puro. Quando o trabalhador soma o tempo de serviço rural ao urbano ou vice-versa, a idade mínima para aposentadoria é a do trabalhador urbano. Aposentadoria especial do trabalhador rural. A prova de um processo pode ser usada em outro. O Tribunal Regional Federal de São Paulo, TRF-SP, reconheceu o direito à aposentadoria especial de um trabalhador do corte de cana-de-açúcar diante do rigor do trabalho da atividade. A lei permite que um trabalhador utilize o processo de outro trabalhador para provar que as atividades são especiais, desde que o trabalho seja executado na mesma empresa ou em ambiente de trabalho similar, no mesmo período e nas mesmas atividades. No processo avaliado pelo TRF, ficou comprovado que a atividade de trabalhador rural no corte da cana-de-açúcar, quando é feita de forma natural, ocasiona muitos danos à saúde, tendo em vista a exposição contínua a fertilizantes e agrotóxicos, picadas de animais peçonhentos, escorpião, aranha e cobras, e com um desgaste físico intenso, sem contar que esses lavradores trabalham no corte da cana-de-açúcar queimada, cuja queima da palha é responsável pela emissão de grandes quantidades de agentes poluentes com efeitos nocivos à saúde, inclusive respiratórios, explica Bock Júnior. Como o trabalho de todos os trabalhadores na lavoura canavieira é similar, é possível a utilização deste processo como parâmetro para outros trabalhadores. Aposentadoria por invalidez. O TRF-3 reconheceu a aposentadoria por invalidez de trabalhador rural que não estava totalmente incapacitado. Na lei está escrito que a aposentadoria por invalidez tem que ser concedida para o segurado que não consegue exercer atividade que lhe garanta a subsistência. Não está escrito que ele tem que estar totalmente incapacitado. Foi exatamente isso que a juíza responsável pelo caso escreveu na sentença. Muito embora, neste processo, o médico perito tenha constatado que a incapacidade não é total, a juíza entendeu que a deficiência da saúde do trabalhador rural, o fato de sempre ter exercido atividade rural de natureza pesada, sua idade e a sua baixa escolaridade
impossibilitam que ele tenha reabilitação com sucesso para o exercício de outra atividade laboral, afirma o especialista. Por este motivo, o INSS foi condenado a aposentar o trabalhador rural. Aposentadoria por tempo de contribuição. Depois de muita discussão, o direito foi assegurado. Antes, quando havia o Fundo Rural, as contribuições eram diferentes e, por isso, os trabalhadores rurais não tinham direito a esta aposentadoria. Mas muito tempo se passou desde quando a lei mudou, em 1991. Agora as regras são iguais para os trabalhadores urbanos e rurais. Tem que prestar atenção nas regras de direito adquirido que valiam antes da última reforma da Previdência, em 2019, e nas regras de transição por pontos, com 50% de pedágio, com 100% de pedágio e com idade mais tempo de contribuição. Detalhe: quando o segurado tem direito de se aposentar em mais de uma regra, ele pode escolher a melhor, a mais vantajosa, explica Bock Júnior. Fonte: Mix Vale. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!